Olá, sejam bem-vindos. Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E hoje o tema vai ser um dos princípios mais importantes e que mais impactam o seu programa de adequação à LGPD, o programa de adequação do seu cliente à LGPD, que é o princípio da finalidade. Mas antes da gente iniciar no princípio da finalidade, vamos relembrar o conceito de dados pessoais e toda a situação, né, toda a origem da proteção dos dados pessoais. Então, o que é o dado pessoal? O dado pessoal é toda informação que identifica ou possa identificar o titular de dados pessoais. A informação que identifica é aquele dado direto que identifica de imediato o titular de dados, que é o nome, o telefone, o CPF, RG, número de carteira de motorista, essas informações diretas do titular de dados. Enquanto que o dado que pode identificar o titular de dados é aquele dado que, em separado, não vai te mostrar quem é o seu titular, mas a partir do momento que você analisa aquele dado em conjunto com outros dados, você começa a perceber de quem aqueles dados se tratam. É a analogia do quebra-cabeça. Então, é quando assim, você tem aquelas peças separadas do quebra-cabeça que não te mostram nenhuma imagem. A partir do momento que você começa a montar o quebra-cabeça, a imagem começa a surgir até a finalização que você realmente vê a imagem que aquele quebra-cabeça vai formar. O dado pessoal é a mesma coisa. Os dados em separados não te mostram ninguém. A partir do momento que você junta aqueles dados pessoais, você começa a identificar o seu titular. E aonde que surge, em qual cenário surge a proteção de dados? As empresas perceberam que os dados pessoais são muito importantes para o desenvolvimento das suas atividades econômicas. Com a análise dos dados pessoais, as empresas conseguem formar perfis dos seus clientes e, com isso, direcionar melhor os seus produtos, os seus serviços e a sua publicidade. Acontece que as empresas viram nos dados pessoais uma importância tão grande que elas começaram a acumular e a usar, tratar o dado pessoal da forma mais intensa possível e acabaram gerando verdadeiros danos para os titulares de dados. Então, o uso excessivo em massa e desmedido do dado pessoal passou a gerar muitos danos aos titulares de dados. E é nesse cenário que surge todo o contexto, toda a situação de proteção de dados. Para quê? A fim de minimizar os danos aos titulares de dados a partir do uso do dado pessoal. Então, você permite a proteção de dados, não impede que as empresas utilizem os dados pessoais. Elas permitem que os dados pessoais continuem sendo utilizados. Acontece que esse uso do dado pessoal vai ter que ser feito de forma regulamentada, a respeitar os direitos dos titulares e evitar que danos sejam causados a eles. E é nesse cenário que surge a LGPD, então, aqui no Brasil, como a lei que regulamenta o tratamento do dado pessoal. E essa lei traz uma série de princípios, normas, requisitos e toda uma regulamentação para que esse uso do dado pessoal seja realizado de forma correta, de forma a respeitar os direitos e as liberdades dos titulares de dados pessoais. E um desses princípios trazidos pela lei é o princípio da finalidade, que vai trazer limites para o tratamento do dado pessoal. Ele delimita o propósito do processamento do dado pessoal. E essa finalidade, o que significa? Para cada uso do dado pessoal, o uso do dado pessoal deve estar ligado a uma finalidade. Você só pode usar um dado pessoal para atingir uma finalidade. Então, você não pode só sair coletando dados pessoais sem nenhuma finalidade. E essa finalidade, ela deve ser legítima, então ela não pode ser proibida em nenhuma outra norma, em nenhuma outra lei brasileira, né? E ela precisa ser específica e explícita para o titular. Então, você precisa de uma finalidade específica para cada tratamento de dado pessoal.
e você precisa informar isso ao titular de dados para dar conhecimento ao titular de dados do que está sendo realizado com o dado dele, para que aquele dado dele está sendo utilizado. E esse princípio, ele também, você vai ver aí no desenvolver do programa de adequação que você estiver realizando no seu cliente, na sua empresa, que esse princípio da finalidade, ele está muito ligado ao princípio da necessidade e ao princípio da adequação. Esses três princípios, eles caminham em conjunto, porque o princípio da finalidade diz que para cada dado pessoal, para cada uso do dado pessoal, você deve ter uma finalidade a ser atingida pelo aquele processamento. E somente pode utilizar para atingir aquela finalidade o dado pessoal que seja estritamente necessário e também o melhor dado pessoal, o dado pessoal mais adequado para atingir aquela finalidade e que gere menos riscos ao titular de dados. Então veja que a todo momento esses três princípios eles vão caminhar em conjunto. E por que existe o princípio da finalidade? Exatamente para dar um motivo do tratamento do dado pessoal, para expor ao titular de dados, para dar a transparência ao titular de dados do motivo pelo qual aquele dado é tratado. E para que aquele dado, e para que a empresa precisa daquele dado. Então, com isso, você dá mais transparência no tratamento de dados ao titular de dados e dá mais segurança também, porque o titular de dados vai saber que a empresa não vai estar usando dados sem nenhuma finalidade. E com isso, você acaba delimitando a quantidade de dados que são utilizados pela empresa e, consequentemente, diminuindo os riscos para o titular de dados e também para a própria empresa, porque ela vai ter uma base de dados mais enxuta ali, sempre cumprindo o princípio da finalidade, então no eventual incidente de segurança, numa eventual fiscalização, o risco da empresa é minimizado. E é necessário chamar a atenção aqui por uma questão muito importante ligada ao princípio da finalidade. Você não pode mudar a finalidade no decorrer do tratamento do dado. Então, a partir do momento que você estipula uma finalidade para aquele tratamento do dado, você deve seguir ela. E a partir do momento que você atinge aquela finalidade, você tem que parar de utilizar aquele dado daquela forma. Então, você deve prestar muita atenção quando você estiver fazendo ali o programa de adequação do seu cliente, da sua empresa, para pensar em toda essa estrutura do processo ali na empresa, para ver esse princípio da finalidade sendo cumprido em todos os momentos. Existe uma situação onde se permite a utilização do dado pessoal fora daquela finalidade inicial da sua coleta, que é o que a gente costuma chamar de uso secundário do dado principal, do dado pessoal. Então, o uso secundário do dado pessoal seria o quê? A princípio, o dado só pode ser utilizado para atingir aquela finalidade que foi informada inicialmente para o titular de dados. Mas pode haver uma situação em que você use aquele dado pessoal para uma finalidade secundária, mas essa finalidade secundária sempre deve estar vinculada à finalidade inicial, à finalidade ali do momento da coleta do dado pessoal. Não pode haver uma desvirtuação das finalidades. E esse motivo pelo qual você vai estar usando o dado de forma secundária vai te permitir essa utilização sempre quando tiver vinculado aquele princípio, aquela finalidade inicial. Então, para você tratar o dado pessoal para atingir uma finalidade diferente daquela para a qual aquele dado foi coletado, você vai precisar achar uma finalidade compatível com aquela primeira finalidade. E além dessa compatibilidade, dessa ligação entre as finalidades, você também tem que respeitar alguns requisitos ali no processamento do dado. O primeiro deles seria uma legítima expectativa do titular de dados. Então, o titular de dados esperaria que aquele dado pudesse
ser tratado de forma diferente da qual ele foi coletado para atingir aquela segunda finalidade? Então, é razoável para o titular de dados aquele segundo tratamento do dado pessoal? Você também tem que verificar a natureza do dado pessoal. Se é um dado comum, se é um dado sensível, se é um dado de criança, porque dependendo da natureza do dado pessoal, você não vai poder utilizar ele para uma finalidade secundária. Você também tem que ver as consequências desse uso secundário do dado pessoal. Ela traz consequências, esse uso traz consequências muito negativas, o potencial lesivo desse tratamento secundário é alto para o titular de dados, e você também tem que verificar se existem medidas de salvaguarda, né, no tratamento daquele dado pessoal em relação à sua segurança e à segurança do titular de dados pessoais. Então, se o agente de tratamento de dados, o controlador, conseguir verificar passar por todos esses requisitos de forma favorável, ele consegue sim utilizar esse dado pessoal para uma segunda finalidade, desde que, né, tenha preenchido ali todos os requisitos. E se ele não conseguir, ele vai ter que buscar outros mecanismos para conseguir justificar, fundamentar aquele uso do dado pessoal secundário. Aí você vai ter que analisar o caso a caso, e uma das hipóteses, né, uma das soluções seria a coleta de um novo consentimento do titular de dados. Mas lembrando que essa coleta do consentimento tem que ser antes de se iniciar esse uso secundário do dado pessoal. Então, antes de você começar a utilizar o dado pessoal para aquela nova finalidade, você vai lá no titular de dados e coleta esse consentimento para essa nova finalidade de tratamento do dado. Isso tudo mostra o quê? Que é muito importante você pensar a proteção de dados desde o momento da constituição dos seus processos, dos processos da empresa. Então, você tem que pensar, desde lá, quando você estiver começando a fazer o processo, aquele determinado processo dentro da empresa, pensar aquele processo também sob a ótica da proteção de dados. Porque ali você vai conseguir verificar todas as finalidades do uso de todos os dados pessoais que são coletados e conseguir programar todo o fluxo do dado ali pautado na LGPD. Então, você vai se antecipar para pegar esse consentimento adicional, você vai se antecipar informando todas as finalidades para o titular de dados, para que no desenvolver dos processos, no decorrer do fluxo de dados ali, do encaminhamento do uso do dado pessoal pela empresa, todos os processos estejam adequados à LGPD. Então, fiquem sempre atentos ao princípio da finalidade, não só no mapeamento do dado pessoal depois que já existe o processo, mas eventualmente, quando você for criar processos dentro da empresa, pense sempre no princípio da finalidade desde lá da sua criação. E para a gente conseguir visualizar melhor o que seria esse uso secundário do dado pessoal, eu trouxe dois exemplos. Um onde a gente consegue ver a compatibilidade ali das finalidades e o seu prosseguimento como um uso secundário do dado pessoal, e o outro onde não há essa compatibilidade, então esse uso não poderia acontecer. Imagina que você está ali fazendo a adequação de um aplicativo de condicionamento físico. E para desenvolver ali as atividades desse aplicativo, né, para prestar o serviço, esse aplicativo coleta alguns dados e dá ali sugestões de exercícios físicos para que a pessoa consiga se manter ativa e melhorar o seu condicionamento físico. A finalidade inicial do tratamento do dado é o quê? Dar sugestões de atividade física para o cliente, para o titular de dados. Mas o desenvolvedor do aplicativo verifica algum erro e utiliza esses dados para consertar esses erros e, com isso, prestar um melhor serviço para o titular de dados, para o cliente. Aí você vê uma compatibilidade entre as finalidades, porque você vai estar usando o dado pessoal de uma forma diferente daquela para a qual ele foi coletado para consertar um erro, para
consertar um erro e voltar a voltar a tratar aquele dado de uma maneira mais eficiente para aquela primeira finalidade para a qual ele foi coletado. Então aí você vê uma compatibilidade e você consegue sim fundamentar, justificar o uso do dado pessoal secundário de forma secundária. Mas num outro momento, imagina que um médico trata dado pessoal do paciente para prescrever um tratamento. E em um determinado momento ele compartilha esse dado com o plano de saúde para fins estatísticos do plano de saúde. Veja que há uma incompatibilidade entre as finalidades ali do tratamento do dado pessoal. Uma coisa é o médico tratar o dado para prescrever um tratamento para solucionar o problema de saúde do paciente. Outra coisa é ele compartilhar esse dado com o plano de saúde para o plano de saúde fazer uma análise estatística ali, eventual, que ele esteja fazendo. Não há compatibilidade entre a finalidade de curar o paciente e a finalidade de fazer uma estatística ali, fazer um estudo estatístico das atividades prestadas pelos prestadores de serviço do plano de saúde. Então, como há essa incompatibilidade, o médico deveria o quê? Buscar um consentimento antes de fazer esse compartilhamento, enfim, buscar uma outra saída. Seria diferente, por exemplo, se esse médico estivesse fazendo esse compartilhamento com o plano de saúde para conseguir uma autorização de um procedimento que esteja ligado com o tratamento que ele está prescrevendo. Aí sim poderia haver uma compatibilidade, porque a finalidade seria a mesma, né? Seria a mesma, seria compatível. A finalidade seria o quê? Continuar prescrevendo o tratamento, continuar buscando a melhora da saúde desse paciente por meio de um outro tratamento de dados, que seria ali o compartilhamento com o plano de saúde para conseguir a autorização ou algo nesse sentido. Então, é necessário prestar muita atenção para o princípio da finalidade, porque ele deve estar sempre sendo cumprido e poucas coisas, pequenas mudanças no tratamento do dado ali dentro do processo pode desvirtuar o tratamento do dado da sua finalidade inicial para a qual aquele dado foi coletado. E por que a gente usa muito o princípio da finalidade? Primeiro, para diminuir os riscos, tanto para o titular de dados, quanto para a própria empresa. Para o titular de dados, porque você vai estar coletando somente os dados necessários para atingir aquelas finalidades. Aí, novamente, o princípio da necessidade muito ligado ali com o princípio da finalidade. E para o agente de tratamento, para a empresa, porque quando você minimiza os dados que você coleta, a partir quando você estipula finalidades para todo o tratamento de dados, você acaba excluindo outros dados que você coletava sem ter nenhuma finalidade. Com isso, você diminui o seu banco de dados. E com um banco de dados mais enxuto, você acaba, às vezes, normalmente, melhorando, aumentando a eficiência do seu processo. E você também diminui os seus riscos num eventual incidente de segurança, numa eventual fiscalização por parte do órgão governamental. E a aplicação desse princípio da finalidade cria uma verdadeira barreira no uso indiscriminado do dado pessoal, porque a empresa, a agente de tratamento sempre vai precisar de ter uma finalidade para tratar aquele dado, então ele não vai poder sair coletando e tratando o dado sem cumprir esse princípio. E o maior problema relacionado ao princípio da finalidade é exatamente a coleta de dados sem uma finalidade. Então, a empresa se coloca nessa situação de risco, o agente de tratamento se coloca nessa situação de risco ao coletar muitos dados sem ter nenhuma finalidade para aquela coleta. Então, o agente de tratamento vai ter ali uma base de dados grande, inchada, onde ele não vai usar boa parte daquele banco de dados e vai estar aumentando o seu risco de, num eventual incidente de segurança ou numa eventual
fiscalização da ANPD, ou até num questionamento do próprio titular de dados. E com isso, você acaba deixando ali frágil todo o seu processo de tratamento de dados pessoais. Então, é muito importante você pensar muito bem nos princípios ali na hora de criação dos processos, na análise dos processos, para que você consiga fazer um bom filtro e sempre conseguir identificar uma finalidade para cada tratamento de dados pessoal. E para a gente começar a finalizar aqui o nosso encontro de hoje, eu vou trazer um ponto muito importante, também que deve ser analisado, que deve ser observado quando você estiver fazendo a análise do uso do dado pessoal pela empresa, pelo seu cliente. Que é uma confusão muito comum que existe entre o princípio da finalidade e a base legal. A gente já teve aqui um encontro falando sobre as bases legais, e as bases legais são as hipóteses que autorizam o tratamento do dado pessoal pela empresa. Então, a lei traz ali uma série de bases legais, que são as situações onde a empresa pode sim, o agente de tratamento pode sim, utilizar aquele dado pessoal no desenvolver das suas atividades. E o princípio da finalidade quer dizer que para cada uso do dado pessoal você tem que ter uma finalidade a ser atingida. E o que acontece muito, tem duas bases legais que se confundem com o princípio da finalidade, que é a base legal da obrigação legal e a base legal de execução do contrato. Você não pode citar somente execução de contrato ou cumprimento de obrigação legal como a sua finalidade, porque a sua finalidade precisa ser específica. Então, muitas vezes as pessoas colocam como finalidade cumprir uma obrigação de um contrato, cumprir o contrato. Só que, na verdade, você vai desenvolver uma atividade ali dentro daquele contrato para cumpri-lo. Então, vamos explicar melhor. Você tem um contrato de prestação de serviço com um prestador de serviço autônomo. Se é um prestador de serviço autônomo, ele é uma pessoa física, então você tem que tratar os dados pessoais dele de acordo com a LGPD. E uma dessas obrigações é você fazer o pagamento desse profissional autônomo. Para você fazer esse pagamento, você precisa tratar dados bancários. Então, a sua finalidade ao tratar dados bancários não é executar o contrato, é fazer o pagamento do profissional. Fazer o pagamento do profissional está, sim, dentro da execução do contrato, mas não é específico. E você precisa de dar uma finalidade específica para o titular de dados. Então, veja que a finalidade do tratamento é fazer o pagamento do autônomo, do profissional, fundamentado, baseado ali naquela base legal de execução de contrato. Mais ou menos é o que acontece ali com a obrigação legal. Veja que vamos dar um exemplo de uma obrigação trabalhista. O empregador, a empresa, ele tem que fazer o cadastro do seu empregado no e-social. Então, advindo o quê? De uma obrigação legal. A lei, a norma, uma norma legal, uma norma ali no ordenamento jurídico, né? Existe aí uma instrução normativa, enfim, que obriga a empresa a fazer um cadastro de todos os seus empregados no e-social. Então, qual é a sua finalidade ao tratar o dado ali de CPF para fazer o cadastro do seu empregado no e-social? A finalidade é fazer o cadastro do empregado no e-social, advinda de uma obrigação legal. Então, a sua finalidade não pode ser cumprimento de obrigação legal. A sua finalidade tem que ser preencher o cadastro do empregado no e-social, fundamentada na base legal de obrigação legal. Então, muita atenção nesse ponto para não confundir, não causar aí um prejuízo para o seu cliente, para a sua empresa, por não ter especificado uma finalidade, né? Não ter colocado ali, não ter especificado a finalidade de forma clara para o titular de dados. E exemplos práticos de aplicação do princípio da finalidade seria quando
a pessoa vai numa loja e dá o seu contato, o seu número de telefone ali, para que a empresa, para que a loja faça contato para informar, por exemplo, que o produto está pronto, que ela pode ir lá buscar. Então veja que é uma finalidade específica. Coleta do número do telefone para fazer contato para entregar o produto. Ou o próprio CPF do empregado, que a empresa coleta para fazer o cadastro dele no E-Social, para fazer o pagamento por meio de TED, para a finalidade de fazer o recolhimento do FGTS, do INSS. Então, veja assim, para cada uso do dado pessoal, você tem que ter uma finalidade específica e explícita para o titular de dados. Para a gente finalizar, vamos revisitar todos os pontos que nós tratamos aqui hoje. Primeiro, a gente falou do que é o dado pessoal, qual a sua importância e como que ele surgiu ali, como é que ele é utilizado nesse cenário de proteção de dados pessoais. Então, o dado pessoal é toda informação que identifica ou possa identificar o titular de dados, e as informações que podem identificar o titular de dados são aquelas ali ligadas ao, só lembrar da analogia do quebra-cabeça. E os dados pessoais foram muito importantes no surgimento da sua proteção ali, porque as empresas viram nos dados pessoais uma fonte de melhorar os seus serviços, de melhorar a entrega dos seus produtos, aumentar a sua eficiência mercadológica ali no desenvolvimento das suas atividades. Por meio do processamento de dados pessoais, eles conseguem direcionar melhor os seus produtos, os seus serviços e a sua publicidade. Só que com o uso desmedido do dado pessoal, começou-se a criar verdadeiros prejuízos aos titulares de dados. Começou-se a usar os dados pessoais de forma verdadeiramente abusiva, causando danos aos titulares de dados. E é nesse cenário que surge a proteção de dados pessoais, para permitir que as empresas usem sim os dados pessoais, mas de forma respeitosa, de forma a respeitar os direitos e a privacidade e a segurança dos titulares de dados pessoais. E a LGPD vem aí com os princípios, com várias normas, com várias regras, regulamentar a utilização dos dados pessoais aqui no Brasil. E um desses princípios é o princípio da finalidade, que vem criar uma barreira ao uso desmedido do dado pessoal, dizendo que para cada uso do dado pessoal você tem que indicar uma finalidade a ser atingida por aquele processamento. Então você não pode ter um dado pessoal sem que haja uma finalidade para aquele uso do dado pessoal. E ele é importante exatamente para quê? Para dar transparência ao titular de dados, expondo para ele os motivos pelos quais aqueles dados são utilizados e qual a intenção da empresa com a utilização daqueles dados pessoais. E isso faz com que os riscos no uso do dado pessoal sejam minimizados, porque você consegue também, com isso, minimizar a quantidade de dados pessoais que a empresa trata, que a empresa coleta e mantém ali no seu banco de dados. A gente viu também que, a princípio, você não pode mudar a finalidade para a qual você coletou aquele dado pessoal. Então, a partir do momento que você coleta um dado pessoal, você tem que cumprir aquela finalidade. Quando você cumpre aquela finalidade, você não pode mais usar aquele dado pessoal. Salvo nos casos em que exista uma ligação entre a finalidade principal e a finalidade secundária que autorize, que permita esse uso secundário do dado pessoal, cumprindo alguns requisitos que nós falamos anteriormente. Então, deve haver essa correlação, respeitar os direitos dos titulares, respeitar a legítima expectativa do titular de dados, verificar qual é a natureza do dado pessoal para ver se não há um impedimento, verificar as medidas de salvaguarda em relação aos direitos dos titulares de dados e ver se esse uso secundário vai sim estar sendo realizado de acordo com a LGPD. E a gente usa esse princípio da finalidade muito para dar mais segurança tanto ao titular de dados quanto à empresa, porque você diminui ali a quantidade de dados que você coleta e cria uma barreira nos seus processos
de processamento de dados, de tratamento de dados pessoais. E o maior problema que a gente vê ligado ao princípio da finalidade é exatamente você coletar dados, coletar dados sem ter uma finalidade daquela coleta, sem ter uma finalidade para aquele tratamento de dado pessoal. Isso aumenta muito o risco da empresa, do agente de tratamento de dados pessoais. E o último ponto que nós trouxemos foi a confusão comum que existe entre o princípio da finalidade e algumas bases legais, como a base legal do cumprimento de obrigação legal e execução de contrato. Lembre-se que você tem que colocar uma finalidade específica, você não pode colocar genericamente que você está tratando aquele dado para cumprir uma obrigação legal ou para executar um contrato. Você tem que colocar especificamente o que daquela obrigação legal ou o que daquele execução de contrato você está fazendo com aquele uso do dado pessoal. Tá certo? E esses são os pontos importantes, principais, ligados ao princípio da finalidade. Algumas informações que a gente trabalhou aqui hoje, a gente já trabalhou também de uma forma mais completa em outros encontros, em outros vídeos. Então a gente tem vídeo aí falando sobre os dados pessoais e todo esse cenário de proteção de dados onde surgiu, né, a proteção de dados pessoais e a LGPD. A gente também tem vídeo falando sobre bases legais. Então procurem esses vídeos aí que vão esclarecer melhor, talvez, o encontro de hoje. E obrigada pela presença, obrigada pela companhia e até a próxima.